Banzai! 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 De que nós estamos falando? Da grande novidade da Netflix, a série Cobra Kai. Se você não viu, só você não viu. Se você não for, só você não vai. Corre lá, depois você volta pra cá, porque esse vídeo tem spoiler. Fica com a gente! Eu sou Jorge X. E eu, Marcelo Pacheco. E nós somos o Raspa Pop! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Raspa Pop. Hoje a gente vai destrinchar aqui primeira e segunda temporadas. Acabou de estrear na Netflix Cobra Kai. Tá? E é um excelente fanservice. Todo mundo que curtiu os filmes da franquia vai curtir demais esse seriado que tá arrebentando. Tá em primeiro lugar, tá lá no topo da Netflix, Jorge. É o mais popular no momento. Já desbancou Lucifer, inclusive. Graças a Deus. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Bom, gente, a série se passa 34 anos depois do filme original, Karate Kid, de 1984. Da franquia original, nos cinemas, ocorreram 4 filmes, né, Jorge? Esses 4 filmes, o primeiro se tornou um clássico instantâneo na sua época, apresentou pra gente o conflito entre os dojos de Miyagi e Cobra Kai. Os outros filmes foram expandindo a história para outros universos, e o quarto filme, que poucas pessoas viram, inclusive não teve a participação do Ralph Macchio, que é o principal ator da franquia, mas teve a Hilary Swank, quem sabe aí, de repente ela não aparece mais tarde em outra temporada. Vamos ver isso aí, a gente tem várias teorias para compartilhar com vocês. Marcelo, a vida não foi nada boa para o Johnny Lawrence, o melhor aluno da Cobra Kai. Hoje ele sobrevive de pequenos bicos, enquanto se entrega às bebidas alcoólicas. Nessa primeira temporada, a gente viu aí o ressurgimento, o Johnny Lawrence começando a sair do poço, saindo daquele inferno onde ele tinha se metido, né? Afinal de contas, a vida dele foi antes e depois daquele campeonato que ele perdeu pro Daniel San. Maldito campeonato pra ele. A partir daquele momento ali, ele passou a ser um perdedor e o Daniel um vencedor. O Daniel simplesmente virou um grande vencedor mesmo e abriu até uma agência de automóveis, né? Conheceu uma mulher, se casou, é um empresário muito bem sucedido ali. Tem 2 filhos, né? Um menino. Enquanto o Johnny, né, só ferrou ladeira abaixo. Ou seja, um simples acontecimento na tua vida, né, tem um ensinamento aí, pode definir aí como é que vai ser a tua perspectiva de futuro. E é exatamente isso que acontece com o Johnny. Ele vai ladeira abaixo e essa primeira temporada, como eu já falei, é sobre o ressurgimento do Johnny e, obviamente, do próprio Cobra Kai, né? A primeira temporada gira em torno dessa rivalidade. Johnny Lawrence decide reabrir o dojo Cobra Kai. É claro que Daniel LaRusso não teve experiências lá muito boas com essa rivalidade. Vai usar de toda a sua influência na cidade e vai fazer o possível para que o Johnny não atinja o objetivo dele. A filosofia do Cobra Kai sempre foi de encontro ao que o mestre Miyagi ensinou para Daniel San. Ele praticamente faz igual o Batman, né, cara? O Batman acha que ele tem que defender Gotham City e o Daniel ele acha que ele é o detentor do karatê verdadeiro, se preocupa com a mente dos jovens ali em Reseda, né? Que é onde se passa. Tanto é que a história. O Daniel San, a gente consegue acompanhar. Atenção, já avisamos que vai ter spoilers, hein, gente? Depois não reclamem. A gente acompanha que o Daniel San, inclusive, passou a fazer parte do grupo de pessoas que controla a Federação de Karatê na cidade. E o Cobra Kai, que segundo o seriado estava banido para sempre, né? Passa a ter uma segunda chance, mas obviamente que o Daniel San passa a ser ali Ou fazer parte do conselho. Fazer parte do conselho ele é um obstáculo, acaba não conseguindo impedir que o dojo Cobra Kai volte à ação. Em meio a isso, tem o jovem Miguel, que é um garoto que nos lembra muito o Daniel no início, antes de aprender o karatê, né? Eu fiz essa identificação na mesma hora, pensei assim, é o novo Daniel San. É exatamente isso. Ele é um garoto nerd, tem asma, né? E não é lá
Sofre bullying, né? Então, não assim, é um expoente esportivo lá. E o Johnny se torna um sensei desse garoto, alivia ele lá na rua, lá, o moleque tá apanhando pra caramba, o Johnny vê, se mete no meio, já tá meio inicialmente escapado. ele nem queria, né, na verdade, ele nem queria. E ele acaba salvando o garoto e ele tá reabrindo o dojo. O menino se torna o primeiro aluno dele e o melhor aluno, né? Porque as pessoas iam um marketing, porque os garotos da escola que são nerds, que sofrem bullying, vê a evolução dele, física, né? E técnica, e começam a querer saber como ele chegou a esse auge, né? O que a gente vê ali também é mais um clichê dos filmes americanos, que é o nerd, ele também é o que sofre bullying, né, nas escolas. Então os garotos que são, digamos assim, do grupo de perdedores, né, assim como o Miguel... Os losers, né? Fala assim, peraí, se o Miguel conseguiu chegar a esse ponto... Eu também posso. Chega aquele ponto que tem aquele conflito lá no refeitório da escola. E ele sapeca o pessoal lá e o pessoal fica maravilhado com aquilo. Então aquilo foi realmente, como o Jorge falou aqui, um excelente marketing para o Dojo Cobra Kai, que tinha sido recém-aberto, né? Isso mexe demais com a cabeça do Daniel, gente. Ele não consegue simplesmente se esquecer daquele período de trevas que ele passou nos anos 80 com os alunos da Cobra Kai. E tudo que ele quer, pelo menos tirando o lado pessoal, é impedir que outros jovens passem pelo que ele passou e não sigam a filosofia do Cobra Kai, que é o acerte primeiro, sem misericórdia. Exatamente, que o Miyagi, né, o senhor Miyagi, que foi quem ensinou o Karatê ao Daniel San, ele tinha uma filosofia que de que o Karatê só poderia ser usado para defesa. O senhor Miyagi era inclusive contra de campeonatos, né, coisa de lutar para poder ganhar um troféu. Para ele não, o Karatê não é para isso. Karatê é para você purificar você mesmo, ter uma harmonia, um equilíbrio interior. Não é para fazer exibições, nem para sair batendo por aí nas pessoas. Tanto é que o Sr. Miyagi ensinava que ele jamais deveria bater primeiro. Você se lembra disso? Exatamente. Já a filosofia do Cobra Kai é o oposto, né? Totalmente, parece o Yin e o Yang mesmo, né? Acho que a ideia é exatamente essa. Por isso que, na verdade, toda a franquia fala de equilíbrio. Eu acho que é uma mensagem muito importante. Em meio a isso, nós vemos o filho de Johnny, que é o Rob, com a sua mãe totalmente inconsequente, né? Alcoólatra também. E abandonado pelo pai também, né? E o Johnny, o pai ausente, acho que Johnny não tinha condições nem de cuidar dele mesmo, na realidade. E ele acaba caindo na mão de quem? Justamente do maior oponente de Johnny, que é Daniel. E Daniel acolhe o garoto, né? De como se paternal. Fosse um filho que ele nunca teve, né? Isso. E a filha dele também já estava meio desinteressada no karatê. Ele chamava a filha para treinar, mas a filha já não estava mais motivada para o karatê. Então ele queria alguém para treinar junto com ele. Encontrou um pupilo e um parceiro ao mesmo tempo, né? E com o tempo foi praticamente criado como filho ali. Em meio a isso, Sam, que é a filha do Daniel, acaba se envolvendo com Miguel, que é o melhor aluno do Johnny. Aí você já viu, né? O bafafá. Aí o Daniel já mete a real. Eu não quero você metida com ninguém do Dojo Cobra Kai. Aí ela fica aí, meu Deus, e agora? Eu tô namorando justamente. Meio Romeu e Julieta, né? Coleta e Montec, isso aí, nossas famílias em briga e eu tô apaixonado pela pessoa do outro lado, né? Que sinuca de bico, hein, gente? Como não poderia deixar de ser, vai haver uma nova edição do campeonato de Karatê, não é, Marcelo? Exato. E adivinhe só, quem vai representar o Karatê ensinado pelo Sr. Miyagi é justamente o filho de Johnny Lawrence, que é o Rob, e quem vai representar o Cobra Kai é Miguel, que é o namorado, né? O namorado não declarado da filha do Daniel. Já viu no que vai dar, os dois vão pra final e você assiste lá pra você se emocionar assim como nós nos emocionamos. Nessa né, luta aí tem mais um fanservice logo no início, né? Que é o famoso golpe da garça. Isso. E inclusive você vai ficar sabendo que aquele golpe era proibido, né? O chute frontal. Não. Na época ele era considerado ilegal no campeonato de karatê, o chute frontal. E Johnny joga isso na cara do Daniel, o tempo todo. E esse golpe ele é considerado ilegal e houve aí uma passada de pano, né? Pra que fosse aceito no campeonato. Não era pra ter vencido não com aquele golpe não. Foi isso mesmo. Tem outras cenas aí que também para os fãs. Inclusive uma cena que eu achei também muito curiosa, muito engraçada, que é quando o Rob, já machucado, vai parar na enfermaria. Essa cena é realmente hilária. Você tem o Daniel ali,
fechando as mãos, aquela clássica cena que o Sr. Miyagi fez com ele. Só que quando ele faz isso, você pensa que ele vai repetir aquilo. Quando eu vi aquela cena, eu confesso que assim, não, cara. Quem não pensou nisso? Não, Quem não vai pensou fazer nisso? isso? Só que aí ele... Um médico, pressão médica. Bem legal, mas bom sacada. No final da primeira temporada, Marcelo, a gente já vê um velho conhecido da franquia, né? Que é o ator Martin Kove. Chega com uma bomba. Sempre que não é um canastrão, né? É o sensei John Kreese, né? Ele chega, parece até esses vilões de jogo de videogame de luta. O chefe final ali, com charutão, né? Charutão, né? Com aquele mesmo visual dele, anos 80, cabelo jogado pra trás. Que, aliás, por falar nisso, essa questão que você falou aí do visual, do aspecto dos personagens, que também foi muito bem pensado para nos remeter aos filmes originais da franquia. A trilha sonora também, Marcelo. A trilha sonora é completamente... Oitentista, né? Completamente oitentista, cara. Na segunda temporada, Daniel decide reabrir o dojo do Sr. Miyagi. O dojo estava abandonado. E começa a treinar o hobby. E a filha dele também se empolga. E o dojo Miyagi fica com 2 alunos. E a Cobra Kai, como foi campeã do torneio, ela angaria mais alunos ainda. Uma vez que o Daniel não conseguiu impedir que o dojo Cobra Kai ressurgisse, então o plano dele é fazer com que o Miyagi-Do, né, também volte, e ele conseguiu, de certa forma, roubar alunos do Cobra Kai, fazer com que os jovens enxerguem que o caminho do Cobra Kai não é o caminho a ser seguido, e sim o caminho do Miyagi. Segundo a ótica dele, né, Marcelo? O personagem do Johnny Lawrence, gente, ele vem amadurecendo durante... A evolução dele é bem legal. Muito interessante. Eu arriscaria dizer que o Johnny, do meu ponto de vista, até essa opinião pessoal, gente, pra mim o Johnny é um verdadeiro Karate Kid. Porque eu acho que ele evolui desde aquele, entre aspas, ajudante de vilão, né, do primeiro filme. Você vê que ele está amadurecendo, ele sai do fundo do poço e vai se reerguendo, não só financeiramente, não só a questão do dojo, mas como pessoa mesmo. Ele vai vendo que aquele caminho do Cobra Kai, apesar dele ser um cara bem canastrão... Ele é traumatizado com tudo que ele passou no ele viu que aquele Cobra Kai. caminho não é o caminho mais legal, sabe, a ser seguido. Ele não quer que os jovens passem por isso. Apesar, como a gente já tinha conversado particularmente, dele ser um cara sexista, dele ser um cara bem antigo, evolui, aliás, muito mais, eu diria, que o Daniel San tá... Eu infelizmente, sou obrigado a concordar com você, Marcelo, pelo seguinte, eu acho que se você acompanhar a trajetória do Daniel, tudo bem, financeiramente ele evoluiu, ele é um super bem-sucedido homem de marketing, dono de uma agência belíssima de automóveis. Aqueles vídeos de propaganda da agência. Vídeo de propaganda, o moleque é bom. Tecnicamente ele também evoluiu, você vai ver um Daniel totalmente seguro de si em relação a karatê, em relação à técnica, mas no quesito pessoal dele, ele se tornou, ou já era naquela época, a gente não percebeu, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não dá oportunidade, uma segunda chance para... É isso aí. Pra ele, assim, ele é preto no branco. É bem, o mal é o mal, e ele tá do lado do bem, e quem não tá do lado dele tá do lado do mal. Como você mesmo falou, ele tem essa arrogância. Não, meu lado ele tem essa arrogância certo. E várias vezes ele atira isso na cara do Johnny. E isso se reflete também no relacionamento dele com a esposa. Porque em vários momentos ele deixa o casamento dele de lado para se dedicar ao karatê e ele se torna uma pessoa egoísta. A esposa dele fica dando mais alfinetada nele, você tá deixando o que é mais importante de lado. E ele... É uma obsessão, né, Marcelo? Ele tem uma obsessão em demonstrar que o karatê dele, quer dizer, dele entre aspas, que é do Sr. Miyagi, que na realidade nem o karatê dele não é a mesma filosofia do Miyagi, era enquanto o Miyagi estava vivo. Mas desde o início, ele discordava do Miyagi. No Karate Kid 3 ele para de falar com o Sr. Miyagi e vai treinar lá com aquele Terry Silver, né? No filme Karate Kid 3, ele abraça o lado negro da força, né? Depois se arrepende, claro. Se arrepende porque ele se deu mal. Ele se deu mal. Só houve ali uma redenção porque ele se deu mal. Não sei se ele tem se arrependido, não. Mais uma vez, opinião pessoal minha. Me perdoem, vocês podem discordar, comentem, mas eu acho assim, eu nunca vi o Daniel San como um herói. Quer dizer, não, minto, tá. Naquela época eu via, mas depois eu passei a enxergar o Daniel San de uma forma bem diferente. Eu acho que assim, o Daniel San, se você analisar o primeiro filme, né, que foi o start da franquia, você vai ver, ele era um cara provocador, era um cara rebelde, ele não era aquele nerdzinho que
sofre bullying, fica Ele na sempre foi dele. arrogante. Sempre foi arrogante. E ele dá em cima, assim, da namorada do... Ali Mills, né? Da Ali, né? Da namorada do Johnny desde o Johnny. início. Tudo bem que o Johnny não tava com aquele namoro bem solidificado com a Ellie, né? Mas que Olha, ele foi lá e tentou dar uma furada de olho no cara, tentou. Eu acho que ele tava meio abalado, mas era um namoro que era aprovado, inclusive, pelas famílias, né? Isso, eles eram os pop stars, né? É como se Mais fosse... populares do É um clichê colégio. dos filmes. Ele era líder de torcida, né? E ele o astro, né? O super atleta da Cobra Kai. Aquele clichê que a gente já viu em vários filmes norte-americanos. Aí chega o Daniel San, tipo, se fazendo de vítima, mas na verdade o primeiro soco do filme, quem dá é o Daniel San. Isso é uma curiosidade muito O interessante. soco naquela cena da praia. Você vai ver de novo o esfrega o assoalho, pinte a cerca, pra cima, pra baixo. Tudo que ele aprendeu e mais algumas coisas que... Um easter egg lá, né, que ele diz que aprendeu com o Sr. Miyagi, um chute lá, cria outras técnicas de ensino. Que não apareceram na franquia, achei isso também muito interessante, né? Ele passa pro filho do Johnny, que agora é discípulo dele, né? O Rob. Ao longo dos episódios, a filha do Daniel acaba se desentendendo com o Miguel e acaba se interessando romanticamente pelo Rob. Na realidade, ela não esqueceu o Miguel, ela se decepcionou com ele, com algumas atitudes dele. Ela meio que tenta sufocar o que ela sentia pelo Miguel, usando o Rob como muleta. Rapaz, sabe o que eu acho interessante? É que o Johnny, como eu falei, é um cara totalmente arcaico, obsoleto, né? Ele não sabe nada de internet, gente. Tecnologia em geral, ele odeia, inclusive, né? Nós ainda não falamos de uma personagem muito interessante, que é a Tori. A Tori chegou também para dar uma mexida. Bad Girl, né? Nessa relação, que até então era um triângulo amoroso, né? Passa ali a ter 4 pessoas envolvidas nessa bagunça amorosa. É uma menina que vem treinar no Cobra Kai, gente. E ela luta muito bem, né? Já tem uma certa experiência, tem habilidade. Isso. E acaba se envolvendo também com o Miguel, depois que o Miguel termina lá com a Semi. E tem uma coisa muito interessante, que nós vamos falar depois nas teorias sobre a terceira temporada. Não sai daí não. Mas antes disso... Dá uma clicada aí, esmurra com o seu melhor golpe de karatê, esse botão de curtir. Compartilha esse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho para ficar por dentro das novidades do canal. Já já a gente vai falar das nossas teorias sobre a terceira temporada. O que vai aprontar a Netflix. Lembrando que Cobra Kai foi um seriado que estreou originalmente no YouTube, né? Plataforma YouTube Reds. E agora está nas mãos da Netflix. Aliás, Netflix foi muito feliz em assumir essa franquia. Quem é um dos produtores? Mais uma curiosidade, né? A gente notou que um dos produtores é o Will Smith. O mesmo Will Smith, cujo filho tinha estrelado também um filme da franquia, Karate Kid, em 2010, Jaden Smith. Aí cabe uma curiosidade também. O Ralph Macchio, que é o ator que interpreta Daniel San, na ocasião, ele não falou mal desse filme com o filho do Will Smith. Ele falou até que era um bom filme. Ele falou, não, faz jus ao legado e tal. Porém, na minha opinião, o filme não poderia se chamar Karate Kid. Tem que se chamar Kung Fu Kid. Depois a gente, né, conversando sobre isso, chegamos à conclusão de que ele está correto. Afinal de contas, quem faz o papel lá, que seria o Sr. Miyagi, né? O mestre é o Jack Chan. É o Jack Chan, que é um chinês. E eles, no filme mesmo, eles vão pra China, né? Jack Chan, chinês, ou seja, realmente não tem nada a ver com karatê o filme. Karatê é um estilo japonês. Exatamente. Não existe, né? O próprio Ralph Macchio falou, não existe karatê na China. Na China é Kung Fu. Mas, só uma curiosidade a mais pra vocês. É pela rivalidade dos dois países mesmo. Também. Ainda na segunda temporada, nós vemos uma rivalidade super acirrada entre os alunos do Cobra Kai e o do Miyagi-Do. Essa rivalidade a gente vê em vários ambientes, né? No ambiente escolar, nas festas, nas festinhas. Nas festas, ou seja, cada dojo, os alunos de cada dojo querem provar que são os melhores. Inclusive tem uma apresentação no festival, né, que o Daniel prepara para poder angariar alunos. Então o plano dele era simplesmente fazer uma exibição bem simples, na verdade bonita, mas simples, do Karatê Miyagi-Do. Para quê? Para que os pais acabem, não, legal, vamos lá convencer e tal, levar nossos filhos. Passar credibilidade, né? Exatamente. Só que o pessoal do Cobra Kai acaba descobrindo. Faz um show de rock ali, né? Faz uma coisa assim bem
Impressionante! Bem rockstar mesmo. Qualquer um de nós se impressionaria Verdade. com um espetáculo daquele, né? Ou seja, essa tentativa do Daniel San de angariar alunos falha miseravelmente, porque, na verdade, quem atrai os holofotes todos são os alunos do Cobra Kai. Eu confesso que ali, Marcelo, ali eu fiquei com aquela tal da vergonha alheia. Ele não consegue nem concluir a apresentação, ele ia quebrar os gelos, né? E ele não consegue, porque na hora que ele ia fazer isso, a galera vai toda a parte pro outro lado para assistir a apresentação do Cobra Kai. Sendo que o sensei John Kreese já tá no dojo ali que nem uma mosca no leite. Ele já tá ali estragando, pelas beiradinhas, tá estragando ali o angu ali já, né, cara? O Kreese, ele é meio não, né? Acho que é psicopata mesmo ali, né, cara? A ponto dele se fazer de coitado, né? Pra poder conquistar essa tal da segunda chance, que por incrível que pareça, quem entra nessa filosofia de segunda chance é o cara do Cobra Kai, que é o Johnny. Porque o Daniel tem aquele estilo karatê mais zen, com ele não tem esse papo de segunda chance, não. Então o John Kreese, ele tá ali querendo passar toda aquela filosofia que ele passou lá nos anos 80 pro Johnny, pra turma dele, que inclusive aparece, cara, é uma bela de uma homenagem à formação clássica do Cobra Kai. Ela vai aparecer na segunda temporada, né? O pessoal já coroa, careca, fora de forma, mas tem coisa boa, tem uma pancadaria no bar ali, um rolê de moto, né? Eu me emocionei naquela parte aí. Um dos elementos foi uma parte muito bonita, muito fanservice maravilhoso, cara. Porque um dos elementos do grupo original, ele tá num estado terminal, né? Tá com uma doença, tá quase morrendo, e os caras falam assim, vamos... Ele pode morrer, apodrecer aqui numa cama de hospital. Estilo antes de partir ali, né? Morgan Freeman com Jack Nicholson. Exatamente. Né? Então eles vão fazer uma última noite ali da galera ali. Saem de moto pra pegar a estrada e parando nos bares, se metendo em confusões. Com flashbacks, né? Se fosse sessão da tarde, eles se metem em altas confusões. Eu fiquei muito emocionado, cara. Legal. Confesso que tava assistindo sozinho, gente. Eu fiquei muito emocionado, eu sou meio sentimentaloide mesmo, né? E você vai ter esse prazer de constatar o que é que eu tô falando. Ele tá ali passando aquela filosofia toda que ele passou nos anos 80, né? Tudo aquilo contra o que o Sr. Miyagi pregava, né? Totalmente o contrário, né? E como nós falamos, o próprio Johnny Lawrence, ele já está numa meta de redenção. Ele já está vendo que aquele caminho que ele traçou ali, que ele sofreu lobotomia nos anos 80, na realidade, porque eles nem pensavam, eles batiam sem pensar. Eles faziam muita merda, gente, mas porque eles estavam condicionados. Estavam condicionados, né? Porque aqui é a filosofia do Cobra Kai, né? Acerte primeiro, acerte com força. Sem compaixão. Sem compaixão. Aquilo ali foi realmente como o Jorge falou. Ele teve uma lavagem cerebral ali. Né? Agora já mais maduro, ele começa a enxergar que aquele não é o caminho. E a rivalidade entre os alunos com isso chega a um grau de animosidade que vocês não viram nem no primeiro filme, nem no segundo, nem no terceiro. Não viram, a ponto de alunos que eram muito amigos passarem a ficar em lados opostos. E saírem dissidentes da Cobra Kai para treinar com o Daniel, lá no Miyagi-Do. O Daniel, depois de várias tentativas de angariar alunos mal-sucedidas, ele tenta convencer os pais dos alunos lá no clube de praia. Não dá certo. Também não consegue, mas finalmente, né, depois os alunos vão começar a aparecer, que aliás foi a filosofia que ele aprendeu lá com o cara que estava pescando na praia. Eu ia falar nisso agora, Marcelo, uma bela homenagem muito legal aquela homenagem ao Sr. Miyagi. O Daniel pergunta para um desconhecido que ele vê de longe com um chapéuzinho, lembrando muito o Sr. Miyagi, né? Ele pergunta para ele como é que tá o mar, tem muito peixe? Ele, peguei nada até agora. Não peguei nada até agora. Você tá aí, tem paciência. Ele fala, não, com a isca certa, o próprio peixe procura o anzol. Guardem isso, gente. Bom, no final da segunda temporada, nós vemos uma pancadaria generalizada, que é essa animosidade que o Jorge citou aqui. Animalesca. Chegando ao nível extremo, então. Bom, a Tori vai lá no sistema de alto-falante da escola, né? Naquele dia, inclusive, ela nem foi à aula, depois daquela festa famigerada, onde a Sam beijou o Miguel. E ela fala umas besteiras lá no sistema de som da escola. E isso acaba provocando uma pancadaria generalizada entre os alunos. Se mete inspetor, se mete professor. Apanham, né? Uma segurança toda. Desde do primário até todos os alunos realmente envolvidos ali. A gente, inclusive, bem coreografada aquela cena, achei bem legal. E esse episódio final da segunda temporada culmina com um acidente feio. Miguel caindo, sendo empurrado, né? Lamentável. Nem
Deixa eles verem. Deixa eles verem. Sendo que tem um bônus também, pra você que vai assistir e vai ficar vendo aquelas ameaças de pancadaria toda hora do Daniel com o Johnny. A pancadaria na segunda temporada acontece, mesmo que breve, é bacana. Tem um incidente lá entre os dois saem na pancada mesmo, Johnny e Daniel. É legal. E alternando também com os flashbacks do campeonato. Como eu havia falado, o Johnny é um cara obsoleto, um cara que não sabe nada de internet. Então quando ele começa a aprender, até o Miguel que começa a ensinar ele, o aluno dele, ele começa... Coloca ele no aplicativo de namoro. Isso, tem muita cena engraçada com isso, gente. Ele começa a procurar a ex-namorada dele, que era a do primeiro filme, interpretada pela atriz Elizabeth Shue. Ele vai mandar uma mensagem pra ela e depois ele acaba desistindo, né? É a mesma menina lá que foi a pivô lá da confusão entre ele e Daniel. E ele toma um esbarrão num bar e acaba mandando a mensagem sem querer. Bom, no final, no último episódio da segunda temporada, a gente vê o Johnny cercado de acusações, né? Todo mundo acha que a culpa é dele, da pancadaria na escola, do acidente feio que aconteceu. E ele mesmo começa a ficar super chateado. O Chris toma o dojo dele de novo. Na realidade, nunca deixou de ser do Chris, né? É verdade. E ele tá na praia, assim, bebendo pra caramba. Aí ele pega, joga a garrafa no carro dele, que é um Dodge Challenger, não é? Inclusive nós falamos sobre este carro, não exatamente do seriado, mas esse carro já apareceu em outras franquias famosas aí. Vocês, podem acompanhar o nosso episódio sobre carros famosos do cinema e da TV aqui. Personalizado, né, da Cobra Kai. Um carro lindo, né? Um carro lindíssimo, né? Aquela pintura preta que ele fez. Aquela faixa amarela, né? Aí ele joga a garrafa no carro, deixa o carro lá, aí o celular dele começa a fazer, a sinalizar, né, vibrar, ele joga o celular longe. Fala, chega disso. E ele vai embora, aí a câmera dá um close no celular e a Ellie, antiga namorada dos dois dele, do Daniel San, mandando um pedido de amizade pra ele no Facebook. E aí termina a segunda temporada. Vamos discorrer aqui rapidamente, eu e Jorge, tá? Trocar essa ideia, bate-bola aqui com vocês, tá? Comentem aí o que vocês acham. O que a gente acha que vai acontecer? Afinal de contas, a terceira temporada vai estrear somente em 2021. Então a gente tem bastante tempo aí para conversar. Embora já uma grande parte dela já esteja gravada, porque ela começou a ser gravada no ano passado. E parou por causa da pandemia. Exatamente. Tudo leva a crer que ela vai ser lançada aí entre julho e agosto, né? Que é lá o final do verão americano, né? Nós sabemos que a Netflix é meio maluca. Ela às vezes cancela série que está fazendo sucesso, mas eu acho que não vai ser bem esse o caso, não. Isso aí vai ser difícil. Porque tá lá no topo mesmo, né? Cobra Kai estreou lá no topo mesmo, como o Jorge tinha comentado. Foi semana passada agora. Suplantou Lucifer, que era até então a série que estava no topo. Então, a gente imagina que nós vamos ter a terceira temporada, talvez a quarta, talvez a quinta. A terceira é certo. Até porque já, como eu falei, uma grande parte já está gravada. Tem outros personagens aí de filmes anteriores da franquia que podem ser resgatados e voltar. Um deles, o Jorge já falou aqui, 99,99% de certeza que a Ellie, a antiga namorada que causou a rivalidade entre o Daniel e o Johnny, que ela vai voltar na terceira temporada. Eu imagino isso e torço para isso também. Elizabeth Shue de volta. Uma aposta bem segura. Ao elenco. Dizem, inclusive, que ela já foi vista na ocasião, né, antes da pandemia, quando estavam fazendo filmagens. Ela foi vista ali nos arredores. Onde das filmagens da terceira temporada, então não é isso? É isso? uma aposta bem segura de que ela vai voltar. E ela não disse que não, hein, gente? Outra coisa também, Marcelo, o trailer da terceira temporada, ele mostra um oponente derrubando o Daniel. A gente não vê quem é, mas o cara dando um balão no Daniel, né? Isso. E fincando lá uma espécie de adaga do lado do Daniel. Uma adaga sai. Isso. E tudo leva a crer, gente, que é o Chosen. Quer dizer, o oponente dele lá no Karate Kid 2, A Hora da Verdade, continua, né? Quando ele vai pra Okinawa com o Sr. Miyagi. E tudo leva a crer que é o Chosen, cara. Então não sei se na terceira temporada vai se passar uma parte lá em Okinawa, ele indo atrás das origens do Sr. Miyagi, né? Mas por motivo qualquer, o Chosen acaba parando lá nos Estados Unidos, a gente não sabe. Né? Ele fica sabendo que o Dojo Miyagi
Porque ele também foi humilhado, né? Ele termina o filme... Busca de vingança. Uma outra aposta nossa também, que a gente pode dizer que é bem segura, é que o Johnny e o Daniel, de alguma forma, vão unir forças. Vão fazer uma aliança para combater o Crazy. A gente não sabe se o Johnny, de alguma forma, vai participar do Miyagi-Do ou vai abrir um terceiro dojo aí também, que é uma possibilidade. Existe essa possibilidade. Agora, uma coisa eles têm em comum, né? Os dois são inimigos do Crazy agora. O Crazy é o inimigo a ser combatido e os alunos do Cobra Kai são o alvo do Miyagi-Do. Já estão com uma lavagem cerebral. Eles já estão no mesmo padrão que aquela turma do primeiro filme. Dos anos 80 estava ali com a mente já voltada para aquela coisa de acerte primeiro, acerte mais forte e não tenha misericórdia. Agora existe uma teoria, uma conjectura, né, de fãs mais assíduos que adoram cavucar as coisas, né, de que Tori na realidade é filha de Ellie. Porque... Será? Não é possível. Não é possível. Apesar dela ter falado que a mãe dela era uma garçonete. O que acontece é o seguinte, Tori, quando ela se apresenta, ela fala, meu nome é Tori, com Y. E o personagem de Elizabeth Shue, Ali Mills, ela fala, meu nome é Ali, com I. A gente não sabe se isso foi apenas um fanservice, só pra gente relacionar, ou se eles estão pretendendo levar a coisa por esse lado de mãe e filha aí. Até porque o marido da Ali, me parece que é neurocirurgião. E a gente já sabe que tem um personagem que na tal briga da escola, ele vai sofrer um acidente seríssimo, correndo risco até de ficar tetraplégico, não é? O segredo que é o Miguel, né? O Miguel vai estar ali o Miguel. Numa situação entre a vida e a morte, pelo menos no início da terceira temporada. Lógico que a gente sabe que ele vai matar o Miguel assim, mas a gente imagina, né? Isso não é Game of Thrones, isso é Cobra Kai, mas quem sabe? Então é isso, destrinchamos pra você Cobra Kai. Se você não assistiu, corre lá na Netflix para dar uma bisoiada que tá muito legal. Não vai se arrepender, gente. Você vai ter que, obviamente, acionar a tua suspensão da descrença, gente. Isso aqui é um seriado baseado num filme que era voltado para um público juvenil e tal. Mas para quem curtiu a franquia original, é bem legal. Não curtiu? Mas assiste assim mesmo, dá uma chance para ele, tá? É bem legal e você vai curtir. Ficamos por aqui e esperamos que você, que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, se inscreva, tá? Que a gente tem muito conteúdo legal para... Inclusive, Jorge, a gente comentou que a gente ia fazer e vamos cumprir isso. Vamos passar a fazer pelo menos um vídeo mensal falando das novidades das plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime, principalmente essas duas, tá bom? Ficamos por aqui. Beijo!